Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre uma empresa da área da metalurgia, a Ferbasa, ação FESA 4. Vamos comparar entre as principais empresas desse setor, que é a Gerdau, por exemplo, a CSN e também a Uzi Minas. E vamos ver se vale a pena investir nela ou não. Como vocês já sabem, né, a tese desse canal é fundamentalista, ou seja, a gente acredita que para você ganhar dinheiro com ações, você tem que comprar boas empresas, né, que vão gerar caixa e assim vai poder ou investir e valorizar as ações ou distribuir isso em dividendos. Então, para a gente saber se a Ferbasa é um bom investimento ou não e que te vai fazer você ganhar dinheiro com isso, conhecendo ela. Bora lá. Primeiramente, ela foi fundada em 1961, já está bastante tempo no mercado. Ela está entre as 500 maiores empresas do país, com um valor de mercado aí próximo de 4,4 bilhões, um pouco acima disso, e um faturamento anual de 500 milhões de dólares, o que dá um pouco mais que 2 bilhões e meio de reais na cotação do dólar atual. E o interessante dela é que ela é uma empresa verticalizada, ou seja, ela tem a parte de metalurgia, mas também tem a parte de mineração. A gente consegue ver nessa imagem que tem três minas, né, na Bahia, né, além da extração de carvão vegetal, porque a metalurgia usa bastante carvão e as minas de extração de ferro, né, e tudo mais. Agora bora para os indicadores, né? Será que a ação tá barata ou não, né? Tá em um preço interessante para comprar, porque o preço da ação pesa muito quando a gente vai analisar se vale a pena ou não investir na empresa, porque o preço importa. Então aqui, atualmente ela está R$ 47,00, mas o preço da ação isoladamente não quer dizer nada, né? O que importa é o valor de mercado dela, né? 4,4 bilhões. E o que esse valor, né, esse pedacinho da empresa vai te gerar de lucro com isso. Existe uma dificuldade em comprar uma ação que tem um valor nominal alto, né, porque um lote já vai ser quase R$ 5.000, né? Ela divulgou uma notícia interessante que vai fazer um desdobramento, né, de uma ação para 4, ou seja, vai ficar um pouco acima de R$ 15 aí a ação. Vai ficar mais interessante, né? Vai ficar em um preço mais atrativo para a pessoa conseguir fazer pelo menos uma compra de um lote. Então bora lá. Os indicadores dela, né? O dividend yield, né, próximo de 7%, é um dividend yield razoável. Não está dentro dos melhores da parte de mineração e de metalurgia, porque esse setor é um setor cíclico e atualmente a gente está na fase de um ciclo relativamente boa dele, né? Porque se a gente comparar aí na fase de 2015 até 2019, foi um setor que apanhou bastante e ficou muitos anos sem praticamente distribuir nada aos acionistas. Então é uma questão de cautela também, né? O índice PL 6,06, perdão, tá relativamente razoável dentro da média de mercado, você não está pagando muito caro por ele. E também o índice PVP, ou seja, né, o preço sobre o valor patrimonial, que é a parte dos ativos já pagando todas as dívidas da empresa, né, o que realmente você está levando dela, a parte física mesmo, está 1,28. Eu gosto que esse valor esteja próximo de 1 ou abaixo. Quanto menor, melhor, né? Quer dizer que se tiver abaixo de 1, quer dizer que você está... cada real que você investe, você ganha mais do que R$ 1 de ativos livres de dívida, né? Ou seja, sem contar ainda a parte do faturamento. A dívida líquida dele, né, é negativa, ou seja, é uma empresa sem dívidas praticamente, tem mais dinheiro em caixa do que passivos, né? Ou seja, dívidas de empréstimos com banco, né, debêntures, ou senão até outros tipos de passivos também, né, como trabalhistas e tudo mais. Tem uma liquidez corrente enorme, 4,20.
é muito bom, né? Quanto maior a liquidez corrente, melhor. O ruim de ter uma liquidez corrente enorme, né? Porque você acaba perdendo eficiência, né, da empresa, ou seja, poderia estar trabalhando com menos dinheiro em caixa e mais ativos para gerar dinheiro, né? Mas para o acionista que está entrando, é excelente, porque muito provavelmente vai utilizar de algum jeito esse dinheiro, né? Ou com novos investimentos, ou com distribuição em dividendos, ou com recompra de ações. A margem dela está muito interessante para uma metalurgia e eu creio que deve ser uma das maiores do mercado. A gente vai fazer uma comparação, mas isso aqui quer dizer que é a parte de eficiência. Como é um setor cíclico e precisa de muito capital, né, a parte de eficiência conta demais, né? Ou seja, as empresas que se mantêm são as mais eficientes do setor, não tem jeito. E o histórico dela, será que ela tem um histórico que entrega resultado? Bom, pegando aqui o histórico desde 2008, né, mesmo nas partes, né, onde foi anos bem ruins, né, como 2014, 15, 16, né, aqui, a gente vê que ela continua entregando um bom resultado. Nunca teve prejuízo durante esse período, sempre com pequenos lucros, mas teve bons lucros, e a gente vê que a partir de 2020, que foi realmente o boom da metalurgia, né, no mundo inteiro, né, que teve uma crescente muito forte, né, por metais, né, e fez com que os preços aumentassem bastante. A gente viu que disparou o lucro aqui, saiu de 69 milhões em 2020 para 642 em 2021 e foi para 1 bilhão de lucro em 2022, você entendeu? Então assim, a gente consegue ver que houve um aumento exponencial, mas se a gente pegar também trimestral, aqui a gente vai ver que caiu em 2023, tá? Não vai ter o mesmo lucro de 2022, vai ser um lucro menor, mas ainda muito acima dos lucros anteriores, né? Então vai continuar ainda numa faixa bastante rentável. E a gente vê também que parou de cair, né? Vamos ver se futuramente vai se manter ou continuar crescendo. Então bora agora para a parte das comparações aqui, né, com os outros com outras metalúrgicas, para ver se ela está interessante ou não, né? Bom, aqui na ferramenta aqui do Status Invest já separa aqui as maiores ganhadores de índices, né? Mas esses aqui são índices, então assim a gente consegue ver alguns índices de eficiência. Tem índices que você tem que considerar mais que o outro. Só pelo fato de ter ganhado em mais índices não quer dizer muita coisa, mas já é um começo, né, proeminente. Bom, estou pegando aqui a Ferbasa, a Gerdau, a CSN e a Usiminas, que são as principais desse setor. Bom, no índice de dividend yield, como eu tinha te falado, né, existem empresas que estão pagando bem mais. A Gerdau está pagando o dobro, né, da Ferbasa, e a CSN está pagando mais 3 vezes, 4 vezes mais, né? Só que da CSN parece que não é um dividendo sustentável, porque ele teve prejuízo, né, nos últimos 12 meses, enquanto as outras não tiveram. A Usiminas está para trás em todos, né, porque ele pagou muito menos dividendos e o lucro também é basicamente irrisório, foi quase um empata. O índice PVP, a Ferbasa, ela está com um índice maior, o que é ruim, quanto menor, melhor. As outras estão mais ou menos na mesma faixa, só a Ferbasa que está alterando isso aí. Por quê? Muito provavelmente porque a Ferbasa está entregando índices de eficiência melhores do que a concorrência. E a gente consegue ver muito isso. A margem bruta, que é o principal indicador de eficiência, né, que é realmente o quanto que ela ganha por cada produto vendido, está em 35%, enquanto o segundo lugar está 25% e o terceiro 19%. Então, assim, tem
uma possibilidade aí de ganho muito maior que os outros, né? Além das outras margens, na margem líquida, por exemplo, está muito superior que os demais. Então, ela está gerando mais caixa por menos ativos, né? Menos capital investido. Então, o mercado acaba precificando isso. Bom, a gente consegue ver o ROI, né, que é o pagamento do capital do investidor. Eu não gosto de usar muito isso porque é muito distorcido em empresas que são muito endividadas, né? Porque se uma empresa que é muito endividada usa muito capital de terceiro, mas tem lucratividade, ela acaba tendo um ROI muito alto, né? Mas o que ela está usando muito capital de terceiro, está muito alavancada, e se por acaso uma maré ruim acontecer, o prejuízo é enorme. Então existe um risco maior nisso aí. Já um índice que eu acho interessante de se avaliar é o CAGR, né? Ou seja, o aumento o crescimento das receitas, né? E a gente pode ver que ela está em segundo lugar, o que é outro índice muito interessante. O primeiro é o Usiminas, que saiu a última colocada. A gente nem está comentando muito nela porque ela está saindo pior em tudo. Então, realmente, dá para entender que a Ferbasa está entregando uma eficiência melhor do que os concorrentes, né, as principais concorrentes. E se justifica o pagamento um pouco mais elevado, um prêmiozinho na Ferbasa. Então, assim, realmente, em relação às concorrentes, está ótimo, né? Vamos ver como é que está o balanço dela agora. Vamos pegar lá os pormenores, né? E para bater o martelo, será que vale a pena mesmo investir nela ou não? Então vamos lá comigo. Bom, aqui é o balanço, né, patrimonial da empresa. Eu gosto sempre de pegar as consolidadas. Os ativos a gente vê que não alterou muito, tá? Nos últimos 6 meses. Se a gente pegar aqui 30 de junho em relação a dezembro de 2022, um crescimento quase irrisório que não dá nem para contar. Mas foi um crescimento interessante aqui, porque a gente pegou, né, caixas, né, e aplicações financeiras, foi o que principal cresceu, né? Então, muito provavelmente a gente está vendo uma geradora de caixa, que é o melhor tipo de empresa. E a gente viu que o estoque diminuiu também, o que é excelente, que ela não está tendo dificuldade em vender produto, ou seja, ela está vendendo produto, e ela pode até aumentar a capacidade de produção, que vai conseguir vender mais produto no mercado. O ativo não circulante também não alterou bastante, na verdade caiu um pouquinho, né? Mas não alterou. Então, assim, os ativos, né, no geral, se mantiveram. O que a gente viu foi uma melhora na qualidade dos ativos, que gerou mais caixa, né, e diminuiu os estoques. Então, as vendas estão boas. O passivo, né, o passivo circulante diminuiu, né, o que é muito interessante, ou seja, as dívidas diminuíram, né, e a gente pode ver aqui que a única coisa de empréstimos e financiamentos são 66 milhões, é praticamente irrisório pelo tamanho da empresa, né, um endividamento extremamente baixo, né, o que mais tem mesmo é fornecedores, né, então realmente assim um passivo muito controlado, né? E se a gente pegar também a dívida de longo prazo, né, é do mesmo jeito que o curto, muito pouco, né? Apenas 250 milhões em longo prazo, também praticamente irrisório para o tamanho da empresa. Além disso, né, o próprio faturamento da empresa anual pagaria todas as dívidas dela, né? Então, assim, ela é muito conservadora em questão de financiamento e alavancagem. É muito bom isso aí, porque caso ela queira fazer novos projetos, né, ela pode usar até o capital próprio ou um capital de terceiro, que pode aumentar o endividamento sem correr muitos riscos.
E o patrimônio líquido consolidado viu que cresceu, né? Então, assim, a gente realmente, os ativos não alteraram, mas os passivos diminuíram. Então, né, ou seja, o endividamento diminuiu e os ativos se mantiveram. E o patrimônio líquido, com isso, cresceu, que é o patrimônio, o patrimônio dos sócios, né? Já na questão das receitas, né? As receitas a gente vê aqui, ó, a primeira linha aqui, né? Vamos pegar aqui pela primeira linha. A gente viu que diminuiu muito em relação a 2022, né? Aqui, ó, de 626 mil, né? O faturamento que foi no segundo trimestre de 2023 caiu em relação ao trimestre de 2022, quase um terço, né? Às vezes até um pouquinho mais que um terço. Então, assim, realmente caiu muito. E os custos, olha aqui, os custos aumentaram em relação ao segundo trimestre de 2022. Isso aqui é generalizado, tá? Já pegando outros casos, como a Gerdau, né? Como a CSN, porque realmente em 2022 foi um ano de ouro mesmo da metalurgia. E esse ano a gente está tendo receitas menores. Mas não deixa de ser preocupante, né? Naquele lucro bruto, ou seja, depois o primeiro lucro aí depois dos custos, né, unitários, né, variáveis, caiu de 478 mil de 2022, caiu para 166, né? Então foi uma queda de 2/3, né, do lucro bruto, né? Foi uma queda considerável, não foi pouca coisa não, né? Então, assim, ela está tendo um ano um pouco mais difícil. Certo. Então, vamos lá. Os custos, né, as despesas administrativas e operacionais estão dentro, né, dos patamares da razoabilidade. Tudo tranquilo em relação ao lucro, tá? Não tem nada discrepante, né? E se mantiveram também. Não teve uma alteração muito relevante também. Além do mais, as despesas financeiras é praticamente irrisória. Ela tem mais receita financeira que o resultado financeiro, né? O resultado financeiro dela é positivo porque o endividamento dela é muito pequeno. Então, provavelmente isso aqui deve ser juros, né, de clientes que a empresa cobra, né, e acaba ganhando com isso aí. E o lucro, né, que é o lucro consolidado dela, né, foi 121 milhões de reais no trimestre. Foi uma baixa, como a gente falou, mais ou menos em relação às receitas, né? E o lucro bruto. Praticamente 2/3 aí desapareceu, só ficou 1/3 do resultado que teve do mesmo trimestre, né, que era o segundo trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre de 2023. É muito ruim, mas isso, né, esse valor aqui de 121 milhões de reais responde mais ou menos ao valor de mercado em torno de 2,7% do valor de mercado, ou seja, o valor que você paga realmente pela empresa, né, no trimestre. Se a gente extrapolar ao ano, né, e mantiver um resultado parecido, vai para 10%. Não é ainda um valor ideal. Por que não é um valor ideal? Porque a gente tem uns juros mais do que 10%, né? Então, assim, a gente tem que procurar empresas que conseguem entregar assim, mais, né, do que os juros. Eu não estou falando de dividendos propriamente, mas de lucro, né? Ou seja, o que ela gerou de receita operacional. Mas ela vem crescendo, diminuindo as dívidas cada vez mais, né? Então eu acho que a gente não pode descartar. Esse valor de lucratividade é para a gente manter no radar. Só que eu acredito que tem que acompanhar um pouquinho mais. Mas tem uma notícia muito positiva, você entendeu? Que não é exatamente do resultado da empresa, mas é da fé dos controladores em relação aos próximos resultados. As empresas, né, elas emitem para a CVM um comunicado do que teve alteração, né, de ações, né, dos controladores, da diretoria, né, da parte dos conselhos fiscais também, né? Então tudo isso são obrigados a declarar a CVM.
E em agosto, né, eles declararam uma movimentação muito expressiva. Os controladores, né, compraram mais de 5 milhões e 200 mil reais em ações preferenciais. Isso quer dizer o quê? Que eles estão com muita fé que a empresa vai fazer algo muito positivo para os acionistas. Ou vai crescer bastante, ou provavelmente vai distribuir bastante dividendo. Uma frase interessante do Peter Lynch, né, uma ideia interessante do Peter Lynch, era que quando um acionista, né, um grande acionista, né, ou a diretoria está vendendo ações, bom, pode ser às vezes para comprar uma casa, fazer um projeto, diversificar investimento, é um sinal amarelo apenas, né? Não é um sinal vermelho. Mas quando um grande acionista, a diretoria, está comprando ações, quer dizer que é um sinal extremamente bom e que eles só compram se estão vendo algo bom na empresa. Então, apesar do resultado, né, que não é um resultado assim de pular da cadeira e aquela animação, mas a gente vê os sócios muito empolgados com o negócio, né? Então, assim, eu acredito que, na minha opinião, é uma ação, às vezes, de colocar o pezinho nele, né? Comprar um pouquinho de ações, né? Só para verificar, né? Acompanhar melhor a empresa, porque eu gosto de ter pelo menos um pouquinho em algumas empresas para monitorar cada vez mais. Pelo menos para mim, funciona melhor assim. Quando eu tenho um pouquinho de ações de uma empresa, pelo menos eu acompanho melhor essa empresa. Mas eu não sou muito adepto de grandes diversificações, né? As minhas maiores posições são concentradas, né? Mas eu acredito que nessa questão de pelo menos acompanhar a empresa é bom ter um pouquinho de investimento nela. Eu acho que é uma ação sim de acompanhar, é uma ação que mostra que pode melhorar, né? Porque o endividamento está caindo, os estoques estão caindo, caixa está aumentando, então pode ser que exista uma distribuição maior de dividendos ou um investimento, né, em novos projetos da empresa. Então, na minha opinião, é uma empresa para acompanhar e com um viés muito positivo, né, de curto e médio prazo. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Dê o like, tá? Se você gostou do vídeo. E não esquece de compartilhar com alguém que tem interesses em ações, com alguém que tem interesse em ganhar dinheiro com investimento. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera.